1 Pedro, capítulo de número 2, verso 1 ao verso 3, a palavra de Deus ao seu e ao meu coração diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo o engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Mais uma vez, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém? Curva a tua fronte, vamos orar, agradecendo a Deus pelo privilégio que temos de estar diante desta palavra. Pai, mais uma vez nós queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor, como sempre tem feito aos nossos corações, que o Senhor venha falar, que a tua palavra venha de encontro à nossa mente hoje, ao nosso coração, e que, ó Deus, o Senhor, sondando-nos, conhecendo-nos como o Senhor nos conhece, que o Senhor venha trazer aquilo que precisamos ouvir, tudo aquilo, ó Deus, que é necessário para que haja em nós transformações, para que haja em nós, ó Deus, mudanças, e que então o resultado do nosso viver seja único, seja, ó Deus, viver para o louvor da tua glória. Portanto, traz luz à nossa mente e aplica em nossas vidas esta tua palavra. Assim nós oramos, em nome precioso de Jesus o Cristo. Amém. Nós temos conversado um pouquinho sobre essa carta, e essa carta ela é uma carta rica no quesito de consolo, de ânimo, uma carta rica em ensinamentos para irmãos como nós, que enfrentam no seu dia a dia as suas lutas, os seus desafios, as turbulências. Nesse contexto que o apóstolo Pedro escreve essa carta, ele direciona essa carta a algumas igrejas da província romana, algumas igrejas ali que hoje está na região da Turquia. Ele escreve essa carta porque os irmãos estão à beira de enfrentar, ou estão enfrentando, se ele escreve essa carta aí no ano de 64, os irmãos estão enfrentando uma perseguição muito grande, desembocada pelo imperador Nero. Uma perseguição que está colocando em risco a vida desses irmãos. Ao professarem sua fé, ao declararem a sua fé em Cristo Jesus, então esses irmãos estão correndo sério risco de serem mortos, serem jogados na prisão, de serem os seus bens serem tirados deles, ou até mesmo serem tirados dos seus entes queridos. E assim então o apóstolo Pedro, olhando para este cenário, ele escreve essa carta, e esta carta está recheada de grandes riquezas, que pode trazer ânimo, que pode trazer motivo para esses irmãos viverem para a glória de Deus. E também nós outros podemos ler essa carta, talvez não enfrentando os mesmos desafios que esses irmãos estavam enfrentando na época, talvez não enfrentando as perseguições que esses irmãos enfrentaram, mas talvez as perseguições hoje, de uma forma diferente, nós estamos presenciando elas, talvez num quesito de poder não falar abertamente da nossa fé, como nós podíamos falar tempos atrás.
Talvez hoje você falar que você é um cristão, você é taxado como uma pessoa que não conhece o que é viver. Talvez você falar que é cristão, você é taxado hoje como uma pessoa retrógrada, uma pessoa ultrapassada, uma pessoa que está vivendo com sua mente naquilo que, ou nas propostas que eram feitas ou que foram feitas para um mundo antigo e não um mundo tecnológico como nós vivemos. Mas o apóstolo Pedro, ele vai chamar-nos a atenção de que esse evangelho é o evangelho de Cristo, é o evangelho vivo, é um evangelho que produz em nossas vidas mudanças e transformações, e um evangelho que nos desafia a viver a vida de forma alegre, de forma entusiasmada, de uma forma empolgante, mesmo diante das aflições e das turbulências que podemos enfrentar. Nós vimos na semana passada, nos cultos anteriores, o capítulo de número 1, e nós aprendemos muitas coisas nesse capítulo de número 1. O apóstolo Pedro, abra capítulo 1, os últimos versos, capítulo de número 1, verso de número 22, porque é importante nós lermos esses versos antes de nós entrarmos no capítulo de número 2, porque o apóstolo Paulo, aquilo que ele vai ensinar no capítulo 2 todo, tem tudo a ver com o que ele falou no capítulo 1. Mas apenas para lembrarmos um pouco, verso 22 diz assim: agora que vocês purificaram a vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal, sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. O que é que o apóstolo Paulo ele tem ensinado a esses irmãos? Nós caminhamos um pouquinho aqui e nós vemos o que é que Pedro ensinou. Primeira coisa, Pedro, ele após ensinar 3 características do viver cristão, ele vai entrar nesse capítulo 2 expressando outras verdades, mas seguindo o mesmo interesse, o mesmo perfil de ensino. O que é que o apóstolo Pedro ensinou no capítulo de número 1, que nós vimos a semana passada? Ele falou a respeito de santificação, ou seja, ele ensinou aos irmãos o que é uma vida de santificação através de alguns imperativos, e ele falou aos irmãos: olha, vocês precisam viver uma vida santa. E a pergunta é: como viver uma vida santa, Pedro? Pedro ele responde: estejam com a mente preparada. Que a mente de vocês estejam preparadas. Segunda coisa que ele vai falar: estejam alertas. Não apenas com a mente de vocês preparadas, mas também com a mente de vocês alerta, prontos para agir. Em determinados momentos vocês vão precisar agir. E a pergunta é: o que as suas ações vão ser ações baseadas no quê? Suas ações serão ações baseadas em cima de um conhecimento religioso, de um conhecimento filosófico, de um conhecimento social, ou as atitudes de vocês, elas vão ser atitudes baseadas naquilo que vocês aprenderam da palavra de Deus. Então ele ensina os irmãos como viver uma vida santa. Então, quais são os requisitos? Primeiro, estejam com a mente preparada. A mente de vocês precisa estar preparada. E como preparar a mente? Através das Escrituras. Estejam alertas. Por que estar alerta? Porque vocês vão precisar dar resposta o tempo todo aos questionamentos que o mundo irá fazer a respeito da fé de vocês. O mundo vai fazer perguntas a vocês. O mundo vai questionar vocês a respeito do viver de vocês.
Talvez essas perguntas elas não vão chegar em palavras, mas talvez em alguns comentários, ou algumas publicações, ou algumas coisas que você... E aí eles estão esperando que tipo de resposta, que tipo de atitude você vai dar em questão daquilo que você acabou de ser provocado. E ele vai falar também: você vive uma vida de santidade, não se deixando amoldar, não se deixando entrar na forma do mundo. Então ele coloca 3 imperativos, e o segundo é um imperativo de imitação, ou aliás, o quarto é um imperativo de imitação. Ele fala: estejam com a mente preparada, estejam alertas, coloquem toda a esperança na graça e não se deixem se amoldar, não entrem na forma. E por último, imite aquele que é santo. A referência de santidade de vocês, qual é a referência de santidade? A referência de santidade de vocês é o pastor? Não pode ser. A referência de santidade de você é o pastor que você ouve todos os dias na internet? Não pode ser. A referência de santidade sua e minha referência de santidade tem que ser aquele que é totalmente santo. Ele, nosso Deus, é esse. É essa a referência. Depois nós falamos um pouquinho sobre o temor e vimos que temer a Deus não é ter medo de Deus, mas temer a Deus é você ter profunda admiração por Deus. É você chamar Deus não apenas de juiz, mas você agora, por ter sido salvo através do sacrifício de Cristo Jesus, você pode chamar esse Deus de Pai, e então ter um relacionamento com Deus, de filho para com Pai. E a pergunta é: o filho, será que a relação saudável entre um filho e um pai é uma relação baseada no temor, no medo? Não. Uma relação saudável entre pai e filho, filho e pai, é uma relação onde existe admiração, onde o filho admira o pai, onde o filho respeita o pai, onde o filho se envolve com o pai, mas em um envolvimento de amor. Então é isso que o apóstolo Pedro está ensinando aos irmãos. Vocês precisam ser santos, mas existe um meio para se chegar a essa santidade. O meio é: tenha a mente de vocês cheia da palavra, estejam alerta, coloque a esperança de vocês, coloque a fé de vocês nessa esperança, ou coloque toda a esperança na graça de Deus, ou seja, tudo aquilo que Ele fez por vocês, que você e eu nós não merecíamos. Não se deixe amoldar, mas também tem uma relação agora entre você e seu pai, uma relação de profundo amor e admiração. E a terceira coisa que nós vimos na semana passada foi um amor fraterno. O que é santidade e o que esse relacionamento com Deus de admiração tem que resultar em nós? Uma atitude de amor para com o próximo. Quando é que eu sei que eu estou caminhando em santificação? É quando essa minha relação com o outro é uma relação que reflete o amor que eu experimento do meu Pai. Você tem demonstrado isso? Essa é a pergunta do apóstolo Pedro. Por isso que ele termina falando a respeito disso, deste amor fraternal. Visto que vocês foram alcançados por esta graça, visto que vocês foram influenciados por este Deus que ama, visto que vocês agora se envolvem com este Deus, então agora vocês precisam partilhar desta relação com o seu próximo, o amor que você recebe do seu Pai todos os dias. E então ele conclui o capítulo 1 falando sobre o Evangelho, sobre a palavra que foi pregada, sobre tudo aquilo que ele acabou de falar. E tudo aquilo que ele acabou de falar tem tudo a ver com Sagradas Escrituras. O apóstolo Pedro, ele não falou nada de si. Todo o capítulo 1 ensinando os irmãos a como viver uma vida de amor, uma vida de perseverança, uma vida de cuidado, uma vida de demonstração de amor para com o próximo. Tudo aquilo que ele ensinou no capítulo de número 1 é tudo aquilo que ele mesmo experimentou na pessoa de Cristo quando ele caminhou com Cristo nesse mundo. Tudo aquilo que ele ensina, todas as orientações que ele ensina no capítulo 1 são orientações que ele mesmo recebe do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Ele faz uso, agora no capítulo 2, com o mesmo método. Que método é esse? Ele vai usar alguns imperativos.
ele usa nesse texto dois imperativos que nós vamos falar sobre eles hoje à noite. Que imperativos são esses? Verso de número 1, livrem-se, e verso de número 2, desejem. Livrem-se e desejem. O apóstolo Pedro, ele, ensinando os irmãos, ele vai falar o seguinte: a fonte, olhando para o que ele ensina, nós podemos concluir o seguinte: a fonte de todo o conhecimento que nos leva a uma vida de santificação, admiração, amor, chama-se Escritura, Palavra do Senhor. Por que nós lemos no finalzinho do capítulo 1? Porque ele está dando ênfase a respeito daquilo que ele ensinou aos irmãos e de onde é que ele tirou aquilo que ele acabou de ensinar aos irmãos. Ele vai falar que ele tirou aquilo das Sagradas Escrituras, ou seja, da Palavra de Deus. Aí você diz assim: ah, mas ele não tinha Bíblia. Ok, ele não tinha Bíblia, mas ele tinha a plena consciência de que tudo aquilo que Cristo ensinou a ele estava guardado no seu coração, e aquelas palavras ensinadas pelo próprio Cristo é Palavra de Deus, porque Cristo é Deus. Cristo é Deus. Então a fonte de todo conhecimento que leva você, que me leva a uma vida de santificação e uma vida de amor, nós só podemos encontrar em um único lugar, e esse lugar é Escritura, Palavra de Deus. Não existe outro meio, não existe outro método a ser utilizado para alcançarmos uma vida de pleno conhecimento de quem Deus é, da sua vontade para o nosso viver. Não existe outro meio. Então o apóstolo Pedro está dizendo assim, ele começa o verso de número 1 dizendo: portanto, nós já falamos um pouquinho sobre essa palavra, portanto, e ele vai falar o seguinte: portanto, livrem-se de toda a maldade. Por que ele coloca este portanto, esta ligação? Porque tudo o que ele vai ensinar do capítulo 2, verso 1 em diante, tem tudo a ver com aquilo que ele falou no capítulo de 1 todo. É uma continuação. Porque do verso 4, nós vamos ver o verso 4 a semana que vem, verso 4 em diante, ele vai ensinar como deve ser o viver da igreja de Cristo. Como é a igreja? O que é a igreja? Como devemos entender a igreja? Faço parte da igreja ou não faço parte da igreja? Como eu faço parte da igreja? Como a igreja é importante para mim? Ele vai ensinar os irmãos as prioridades ou as verdades a respeito da igreja de Cristo. Só que para entendermos aquilo que ele vai falar do verso 4 em diante, nós precisamos entender tudo aquilo que ele falou no capítulo 1, estar isso no nosso coração de forma muito clara, e então saber que tudo aquilo que ele ensinou e tudo aquilo que ele vai ensinar a respeito da igreja tem tudo a ver com Sagradas Escrituras. Com Sagradas Escrituras. Pedro inicia esse capítulo então dizendo: portanto, diante de tudo aquilo que eu acabei de falar a vocês, diante de tudo aquilo que vocês ouviram sobre as Escrituras, sobre a palavra, porque é esta palavra que é viva, esta palavra que permanece, é esta palavra que foi pregada no meio de vocês, foi pregada a vocês, direcionada a vocês. Então, portanto, diante dela agora, vocês precisam tomar uma atitude, vocês precisam ter uma ação. O que é que ele acabou de ensinar lá em cima? Capítulo 1, ele vai falar que esses irmãos, eles são eleitos. Ele vai falar que esses irmãos, eles experimentaram as misericórdias de Deus. Ele vai falar que esses irmãos receberam uma viva esperança. Ele vai falar que esses irmãos, eles possuem uma herança. Ele vai falar que esses irmãos, eles são protegidos de Deus.
Ele vai falar que esses irmãos, eles são irmãos que conhecem a Cristo, mesmo sem verem a Cristo, eles amam a Cristo, eles conhecem a Cristo e eles se alegram por conhecer Cristo. Ele fala a respeito desses irmãos, que esses irmãos receberam uma salvação deste Cristo. Vai também falar que esses irmãos foram chamados a um viver santo. Vai falar que esses irmãos receberam um chamado para amar a Deus. Vai falar que esses irmãos receberam também algo de Deus, que é a remissão de seus pecados, ou seja, foram redimidos. Ele também vai falar que esses irmãos possuem uma esperança pela ressurreição. Ele vai falar que esses irmãos, ou ele falou que esses irmãos desfrutam de uma comunhão com este Deus. Agora, tudo isso que ele acabou de ensinar tem a ver com as Escrituras. Qual é o único lugar que eu consigo encontrar verdades capazes de trazer ao meu coração ânimo, motivo para continuar vivendo, para continuar seguindo em frente, mesmo diante de sofrimentos e aflições? Será que no Jornal Nacional das 8, agora é 9, né? Às 9 horas da noite, você vai encontrar palavras capazes de trazer a você ânimo para o seu viver no dia seguinte? Será que nas publicações ou no feed, né, dos aplicativos ou dos sociais, será que você vai conseguir encontrar palavras capazes de trazer ânimo para você enfrentar a sua segunda-feira? Absolutamente não. O apóstolo Pedro, ele vai falar que você só consegue encontrar essas verdades capazes de dar um norte a você, se você viver empolgado com as Escrituras. Com as Escrituras. Não existe outro jeito. Não existe outro meio. Qual é a fonte de onde Pedro tira essas instruções? No verso 25 do capítulo 1 ele vai falar: o Evangelho que a vocês foi pregado. Mas a palavra do Senhor, esta palavra, permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. A mesma instrução que ele deu aos irmãos no primeiro século, no início da igreja, é a mesma instrução que ele fornece a você e a mim hoje. Quando você lê esse texto, são as mesmas instruções. É você saber que você ali foi escolhido por Deus. É saber que você mesmo diante das turbulências, você é guardado por Deus. É saber que você conheceu a Cristo e que você agora ama por demais esse Cristo, e por amar e por ser envolvido por esse amor com Cristo, o seu coração exulta de alegria, mas não qualquer alegria, não uma alegria passageira, não uma alegria que tem prazo de validade, mas uma indizível alegria. Uma indizível alegria. Você não consegue explicar. Você não consegue explicar. Mas aonde é que eu vou conseguir isso? Aonde é que eu vou conseguir ter essas verdades? Aonde é que eu vou conseguir trazer a memória? Como que eu faço para trazer a memória essas verdades? Olha as Escrituras. Ame as Escrituras. Medite nas Escrituras. Toda fonte de ânimo, esperança, consolo, incentivo, renovação de mente, transformação de vida, consciência de uma recompensa, revelação e conhecimento do verdadeiro e único Deus provém das Sagradas Escrituras e nada mais. A palavra de Deus é a fonte da vida cristã. Dependemos dela. Pedro está dizendo: não existe possibilidade de encontrar qualquer esperança longe das Escrituras, pois é somente através dela conhecemos a fonte da viva esperança. Quer ensinar a esperança ao seu amigo que está desesperançoso? Ensine as Sagradas Escrituras. Agora, muitas das vezes, você vai ensinar o seu amigo a respeito das Sagradas Escrituras, não falando, mas você vai ensinar as Sagradas Escrituras vivendo.
Por isso que Pedro, ele vai, do verso de número 4, vai falar sobre a igreja, vai falar sobre o papel da igreja, vai falar o que nós desempenhamos na igreja, como nós devemos conhecer e ver a igreja, o meu papel dentro da igreja, e depois vai falar sobre os deveres cristãos, ou seja, ele vai falar a respeito das práticas, como devemos colocar todo o capítulo 1 que ele ensinou, como nós devemos colocar isso no nosso viver, e isso ser visível no nosso viver. Sabe por quê? Porque você vai pregar aos outros o Evangelho, você vai pregar aos outros a palavra de Cristo, não falando, mas demonstrando através do seu viver. Do seu viver. Pedro, ele vai continuar. Ele continua expressando sua paixão pelas Escrituras, ao incentivar os irmãos perseguidos. E no contexto ali, certamente eram irmãos novos convertidos, a uma alimentação espiritual saudável, e uma alimentação não apenas saudável, mas uma alimentação que ela é saudável e ao mesmo tempo nutritiva. Não tem como, né? Uma alimentação saudável não ser nutritiva, esquece. Ela precisa ser nutritiva, saudável. Como? Ele vai ensinar através de um imperativo: desejem. Desejem. Desejem ardentemente o leite, é o que ele vai falar. Ele vai falar o seguinte: Pedro usa a figura de um bebê. No texto ele usa essa figura desse bebê, que ansiosamente e desesperadoramente deseja seu alimento, fazendo referência à necessidade e à frequência a este alimento. Tem algumas coisas, né? Quem é pai experimentou ou experimenta isso. Eu estou experimentando isso. Tem vários pais aqui que já experimentaram, e tem alguns pais que vão experimentar, né, Tiago, minha filha, vão experimentar isso, e alguns que não são pai, mas vão experimentar isso, né, vão experimentar isso. O que é? Gente, se tem alguma coisa que desperta a gente a qualquer hora, é quando um bebê está com fome. Dorme bastante, Tiago. Durma bastante, Via, porque os primeiros meses são cruciais. Por que é que Pedro usa então essa figura da criança? O que Pedro quer nos ensinar a respeito deste desejar leite espiritual, essa figura, esse linguajar de criança? Será que é para a gente ser infantil? Não. Ele vai falar a respeito de algumas coisas que são muito importantes e que a criança ela não negocia. Ou seja, nenhum bebê se alimenta uma única vez por semana. Não faça isso, Tiago e Fia. Não dê leite apenas uma vez por semana ao seu neném, filha ou filho. Pedro ele usa essa figura porque o bebê ele necessita quase que de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, ou menos que isso, necessita ser alimentado. Ser alimentado. Já pensou se a P tratasse da Alice e da Larissa apenas uma vez por semana? Pedro usa essa figura. Ou seja, Pedro também vai falar, ou seja, a ideia aqui é: nenhum bebê considera o seu alimento como algo sem importância. Você já viu um nenê chorando de fome? Primeira coisa que eu aprendi sobre criança é distinguir o choro dela. Quando ela está com dor de barriga, quando ela está com manha e quando ela está com fome. Quando ela está com dor de barriga, ela chora. Mas quando ela está com fome, ela esguela. Ela berra, e ela não quer nem saber. Ela quer esse alimento, ela precisa desse alimento, a sua vida depende disso. Agora imagine a Alice chorando, o pulmão que ela tem.
chorando. A Larissa ainda não tanto, mas a Alice, ela tem uma potência vocal que, pelo amor de Deus, a Rosinha que eu digo, porque a Alice, nós mudamos, a Alice, ela nasceu e nós morávamos ainda embaixo, ali na casa da minha sogra, da Rosa, mas a Larissa já não, mas a Alice, toda madrugada, eu me lembro, a Alice chorava, nós acordávamos e nós escutávamos os passinhos lá em cima. Era a Rosa também importante. O neném, a criança, ela não acha que o alimento dela é sem importância. Pedro também, ele vai falar o seguinte, a ideia aqui ele está dizendo que é como se estivesse falando, todo bebê deseja e de forma desesperadora seu alimento. Como um bebê incomoda seu pai por alimento diário, baseado nas escrituras, ou seja, como um bebê incomode o seu pai, assim como Alice me incomodava, Pedro está querendo despertar em você essa mesma ideia. Incomode o seu pai pelo alimento diário todos os dias. Incomode o seu pai pelo alimento que você necessita a todo tempo. Está à sua disposição. Diferente de mim, diferente mais da Pedro que de mim, diferente da mãe, né? Que quando a criança chora, mas de novo eu tenho que ir lá. Deus, ele não faz isso. Quando você pede para que você seja alimentado, ele, mediante a ação do Espírito Santo, há de alimentar você, alimentar a sua mente, alimentar o seu coração. Então, deseje ardentemente pelo leite espiritual. Deseje. Está aí, o nenenzinho querendo o seu leite. Pedro, ele vai ainda continuar falando algumas outras verdades. E ele continua dizendo o seguinte: Pedro não apenas incentiva a busca pelo leite espiritual, como também receita e indica que marca de leite precisa ser. Você já leu o verso 2? Como criança recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro leite espiritual. O leite espiritual precisa ser receitado pelo apóstolo Pedro. Ele tem uma marca. Que marca que é esse? Ele é um leite puro. Não aceite leite diluído. Não aceite um leite sem procedência. Aceite o leite puro. E esse leite é o leite espiritual que tem a ver com aquilo que ele acabou de falar no capítulo 1, verso 25. A palavra de Deus. É isso que é capaz de alimentar você e sustentar você. Tente dar leite diluído com água a um bebê. Tentei fazer isso com a Alice, não consegui, mas de propósito. Tentei fazer isso com ela, não consegui. Ela, de cara, ela já percebeu que era um outro tipo de leite. Mas quando você coloca leite em pó junto com o outro leite, ela gosta. Espera, cara, né? Ela gosta. E quando não toma o leite em pó na colher, ele come na colher, ela pede, dá leitinho, papai, dá leitinho. Todo verdadeiro filho de Deus procurará uma boa alimentação que o sustente. O falso convertido se contentam com um evangelho diluído. Como diria Bonhoeffer, se contentam com a graça barata. O não convertido, ele se contenta com um leite diluído. Ele se contenta com algo que vai o satisfazer momentaneamente, mas para os seus fins. Ele não está preocupado em comer algo ou procurar uma alimentação que o sustente, que cause transformação, que cause crescimento. Bonhoeffer vai falar o seguinte, com a graça barata. O que é graça barata? Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina
de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Isso é a graça barata. Quantas dessas pregações nós vemos? Quantas pessoas que desejam essa graça barata por não querer ser confrontado para o crescimento? Porque você se alimentar vai resultar em uma única coisa: crescer. Crescer. Por que a Alice come? Por que a Larissa come? Por que nós comemos? Para nós nos desenvolvermos, crescermos. Então o apóstolo Pedro está dizendo assim: irmãos, desejem ardentemente este leite puro, este leite espiritual puro. Não aceite nada menos do que o puro leite. Não aceite nada menos do que a pura palavra de Deus. Não aceite algo diluído, não aceite algo diminuto, não se conforme e não se apegue e não pregue, não viva algo menor do que a palavra de Deus. As pessoas só serão transformadas através daquilo que você prega vivendo, quando você passa a viver de fato o verdadeiro evangelho puro, sem diluição. Quando você prega uma vida baseada na cruz de Cristo, quando você prega uma vida baseada naquilo que Cristo fez por você, quando você demonstra isso através do seu viver, mas um evangelho puro, sem mistura, sem diluição. Como eu faço isso? Ele te dá um imperativo: desejo. Mas o apóstolo Pedro também, ele vai passar a nos ensinar não apenas a fonte, mas ele vai falar também a respeito o que é que esse crescimento vai fazer. O que ele vai trazer? Quando eu aprendo a me alimentar direito, quais são as consequências desse alimentar direito? Ele vai falar: o crescimento espiritual evidencia-se por um desejo de despojar-se a velha roupa. É isso que ele está falando. Verso de número 1. Portanto, livrem-se. E aí ele vai fazer uma relação de um monte de coisas que nós devemos nos livrar. Ele vai falar. Pedro usa a figura de alguém que está com uma roupagem suja, velha e descartável. Por que ele fala isso? Porque mais para baixo, ele vai falar no verso 4 em diante, ele vai falar o perfil daqueles que agora estão dentro da igreja. Que perfil de pessoas são essas? São pessoas que foram chamadas com o propósito de serem sacerdotes, mas não qualquer sacerdote, sacerdotes reais. Por que sacerdotes reais? Isso indica que eles estão diante de um rei. Eles estão servindo alguém que reina, alguém que está no seu trono reinando. Então estão servindo este rei. Sacerdotes que servem a um rei, sacerdotes reais, sacerdotes que servem a este rei. E o apóstolo Pedro, ele vai falar, só que para você estar diante deste Deus, servindo Ele como um sacerdote real, você não pode estar vestido de qualquer coisa. Você não pode estar vestindo uma roupa indelicada, ou uma roupa que não faz jus à sua função como sacerdote. Então ele vai mostrar aqui a figura que ele usa, este imperativo: livrem-se, como se ele estivesse dizendo: olha, assim como você troca de roupa todos os dias, assim como você joga fora aquela roupa que não serve mais, que não presta, então se livre também dessa roupagem do antigo homem. Livrem-se. Ninguém fica à vontade em uma reunião de nobreza com roupas sujas e rasgadas. Pedro traz a ideia, e ele irá classificar biblicamente os irmãos dessa igreja como sacerdotes reais, ou seja, sacerdotes que estão diante de um rei. Nenhuma pessoa em perfeita
condição mental, apareceria em uma reunião no Senado com roupas encardidas, mal cheirosas e desqualificadas. A mesma ideia é posta aqui. Não cabe a nenhum cristão permanecer com roupagem indecente na reunião dos santos. Por que o apóstolo Pedro está dizendo, livrem-se de toda esta maldade, de todo esse engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência? Por que ele está falando isso aqui? Porque do verso 4 em diante ele vai falar sobre como deve ser a igreja. E você já reparou que essas características são características que elas não ajudam na comunhão entre os irmãos? Muito pelo contrário, são características ou são atitudes que elas vão enfraquecer, elas vão acabar com a comunhão entre os irmãos que estão na igreja. Então Pedro ele vai falar, livrem-se disso. Pedro ele não pede para você negociar. Pedro ele não diz assim, você tem uma opção. Não. Ele vai falar, livrem-se. Por quê? Todos os pecados aqui, eles têm a ver com pecados que destroem a unidade e a comunhão entre os irmãos. Vamos ver quais são. Primeiro, ele vai falar sobre algo que é: livrem-se de toda a maldade. Essa maldade, está dando para ver? Essa maldade, ela tem a ver com uma palavrinha no grego que é kakia. Essa palavra kakia, ela aparece na Bíblia várias vezes. E ela tem a ver com tudo aquilo que origina pecados piores. Ou seja, tudo começa com essa kakia. Tudo começa com isso que o apóstolo Pedro ele escreve dizendo, vocês precisam se livrar de toda a maldade. Palavra que faz referência a toda a maldade encontrada no mundo longe de Cristo. Ou seja, vocês viviam de uma forma antes de encontrar a Cristo. Agora que vocês encontraram a Cristo, se livrem daquilo que é visível, perceptível, ou seja, maldade. Livrem-se de toda a maldade. Mas ele também vai falar o seguinte: todo engano, livrem-se de todo engano. A palavra é doulos. Essa palavra doulos quer dizer duas caras, fazer armadilha, enganar conscientemente a outros para alcançar os seus próprios fins. Agora veja que tudo isso que está sendo falado são questões que vão atrapalhar no relacionamento dentro da igreja. Ele continua falando: hipocrisia é a figura de alguém que está a todo tempo fazendo um teatro, não é verdadeiro, representando um papel para alcançar os seus intentos. Ele vai falar: livre-se da inveja. Não precisa nem explicar, mas vale a pena lembrar que essa inveja estava presente, ou seja, era algo que estava presente até mesmo no convívio entre os apóstolos, quando Cristo estava com eles. Teve Marcos ele vai registrar um episódio quando Tiago e João ele querem um posto à direita, outro à esquerda de Cristo. E o que é que os outros discípulos fazem? Eles ficam bravos, eles ficam insatisfeitos. Também um outro texto vai falar sobre Lucas 22, 24, vai falar que surgiu nos discípulos uma discussão entre eles, quem era o maior entre eles. E o comentarista William Barclay ele vai falar: enquanto o ego permanecer ativo dentro do coração do homem, haverá inveja em sua vida. E ele vai falar por último, maledicência. Traz a ideia de falar mal de alguém que está sempre junto à inveja. Todas essas características têm tudo a ver com a destruição da unidade e comunhão entre os irmãos. Por que é que ele fala isso? Porque do verso 4 em diante ele vai ensinar sobre a igreja, a importância da igreja, como viver a igreja, como viver com os irmãos, como ter uma comunhão uns com os outros. E se essas coisas estiverem presentes na vida,
e se isso for marcante, visível na vida de vocês, então não terá possibilidade de haver unidade, porque é aquilo que ele vai ensinar no verso 4 em diante. Mas ele não apenas fala sobre a velha roupagem, mas ele também vai falar sobre um Deus que é bondoso. Verso 3: agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Um outro ensino que nós aprendemos nesse texto é que o amadurecimento cristão está diretamente ligado ao reconhecimento de um Deus que é bom em todas as circunstâncias. Pedro aqui, ele vai fazer algo, ele vai fazer uma afirmação que deve existir na mente de todo verdadeiro cristão: Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Por que é que Pedro faz esta referência de um Deus bondoso? É porque esses irmãos estão enfrentando uma perseguição. E a perseguição, ela pode tanto tirar ou fazer você se apegar a Deus, você se aproximar de Deus, ou a perseguição também pode despertar em você desconfiança de Deus e conduzir você a se distanciar, a distanciar-se de Deus. Então Pedro está dizendo aqui: se vocês experimentaram tudo aquilo que foi ensinado no capítulo 1, se vocês conheceram a graça de Deus, se vocês receberam agora essa viva esperança em Cristo Jesus, se vocês agora exultam com uma alegria indizível na pessoa de Cristo, se vocês têm a certeza de que vocês estão guardados e protegidos por este Deus, então vocês experimentaram uma bondade que vem de Deus, então vocês podem declarar a todos quantos possam ouvir: Deus é bom. Deus é bom. Ele está citando aqui o Salmo 34. Deus é bom. Vocês experimentaram agora que provaram que Deus, que o Senhor é bom. Mas ele quer dizer o seguinte: Deus é bom, pois este é um de seus atributos. Ele é bondoso. Assim como Pedro apresenta a eles um Deus que é santo e deve ser imitado em sua santidade, Pedro apresenta um outro atributo que podemos igualmente, e de forma imperfeita, claro, mas podemos imitá-lo. Assim como a santificação é uma obra do Espírito Santo em nós, igualmente a bondade o é. Você já leu o fruto do Espírito em Gálatas? Você vai ver a bondade ali no meio, porque é uma ação despertada através do Espírito Santo em nós. Somente Deus pode fazer isso. E por que é que o apóstolo Pedro diz que o Senhor, já que vocês experimentaram que o Senhor é bom, ele escreve sobre a bondade de Deus? Porque esta atitude, esta característica também é uma característica que precisa ser por nós praticada, precisa ser por nós imitada. Porque ele vai falar sobre o convívio da igreja, e se você não for bondoso com seu irmão, você não vai conseguir desempenhar uma comunhão perfeita como aquela que Deus deseja que você desempenhe, que você desfrute entre os seus irmãos. Assim como Deus é bom, se mostra bondoso a nós, também devemos agir com bondade nos relacionamentos com os nossos irmãos. Experimentamos a bondade de Deus quando fomos conduzidos ao arrependimento. Romanos capítulo de número 2, verso de número 4 vai dizer assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? O que conduziu você ao arrependimento foi a bondade de Deus. É Deus olhando para você, mesmo sendo quem você é, Ele foi bondoso com você. Por que Pedro cita a bondade de Deus antes de falar sobre a igreja? É porque se você não for capaz de agir com bondade com seu irmão, então quer dizer que você ainda não conhece a bondade de Deus.
Porque você vai aprender a olhar para o seu irmão, não julgar o seu irmão pelos seus erros, mas você vai olhar para o seu irmão e conduzi-lo ao arrependimento, através do quê? Através da bondade de Deus, presente na sua vida. Experimentamos a bondade de Deus, mediante os cuidados que Ele tem por nós, mesmo em meio às provações que experimentamos essa bondade. Porque o verso de número, lá no capítulo 1, verso de número 7 e 8, vai falar assim, que Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege, mesmo que nós passemos diante de algumas provações. Ele vai falar o seguinte, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a revelar-se nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. O apóstolo Pedro está dizendo assim, vai ter tempo na sua vida que vai ser necessário uma provação. Não vai ser sempre, mas vai ter tempo. Vai ter um tempo na sua vida que você vai precisar crescer. E Deus vai usar as provações para fazer você crescer. Então ele vai falar assim, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações ou provações. Meus irmãos, considerem motivo, Tiago vai nos ensinar, meus irmãos, consideram um grande motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Experimentamos a bondade de Deus, mediante a tudo aquilo que o Pai e o Filho nos forneceu para uma vida piedosa. Pedro vai escrever na sua segunda carta o seguinte: o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo o que você precisa, tudo o que você necessita para a vida e para a piedade, Deus já deu. Aonde eu encontro isso? Nas Escrituras. Diante disso, quais são as perguntas que devem surgir? Diante dessas verdades, quais são as perguntas que nós devemos fazer? Primeiro delas, como você tem lidado com o imperativo de alimentar? Como que você tem se alimentado? Sua dieta. A sua dieta ela tem sido regularmente ou apenas uma vez por semana? Sua fonte tem sido apenas as Escrituras ou você tem se fartado com alimentos de outras fontes? E você pode incluir nessas fontes aqui músicas. Músicas são umas fontes boas. É muito bom ouvir música. Mas ela não pode ser a sua única fonte, ou a sua principal fonte de alimento. Você não pode ter como a sua principal fonte de alimento as pregações que você ouve na internet. Elas são umas boas fontes, quando você ouve umas pregações boas, cristocêntricas, mas elas não podem ser a sua principal fonte. A sua principal fonte deve ser as Escrituras. Então abra a sua Bíblia, ouça Deus falar com você todos os dias. Ela deve ser a sua principal fonte. Como você tem entendido o imperativo, livrem-se de toda a maldade, você tem entendido como uma opção, você o julga como não necessário, ou você julga que desfazer dessa roupagem não é tão necessário assim. Você procura lutar contra ou obedecer o imperativo. Eu estou lutando contra. Não é para você lutar contra, é para você desfazer-se dela, é para você se livrar dela. Livre-se dela. E por último, como você tem enxergado
Deus em meio às tribulações e aflições de sua vida. Deus continua sendo, como sempre foi, bondoso. Deus tem sido a sua fonte de inspiração a agir com bondade em relação ao próximo. Como tem sido o seu viver? Como tem sido a sua vida? Pedro está ensinando os irmãos como deve ser uma vida entre irmãos que amam a Deus, o mesmo Deus, e que estão inseridos no mesmo corpo. Estão inseridos ou são como pedras em um único edifício que está sendo construído. Mas para que esse edifício seja construído, é necessário que, primeiro, você conheça a Deus, busque esse alimento, cresça nele, no conhecimento de quem Ele é. Segundo, se desfaça de tudo aquilo que é do antigo homem. E terceiro, aprenda a olhar, mesmo diante das turbulências da vida, a olhar para Deus e enxergá-lo como um Deus bondoso. Que no seu coração você possa experimentar ainda mais essa bondade de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar.